Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por essa tarde aqui, essa oportunidade de poder apresentar a defesa da minha dissertação de mestrado. Conforme o professor Raoni já citou, né, capacidade de absorção e perenidade dos engajamentos entre grandes empresas e startups. Experiência de um hub de inovação em uma empresa industrial. Dentro da agenda que a gente segue nesta apresentação, a gente vai falar brevemente da introdução, os objetivos, referencial teórico, metodologia, resultados, discussão, conclusões, as contribuições do trabalho, os agradecimentos e as perguntas finais. Iniciando numa contextualização breve aqui, né? Nos últimos anos a gente tem observado um crescimento significativo no número de iniciativas de inovação aberta, especialmente envolvendo grandes empresas e startups, né? Esse movimento reflete uma mudança na forma como as organizações buscam inovação, saindo ali de modelos mais fechados e passando a colaborar com os agentes externos, como as startups e os hubs de inovação, que é também alvo deste estudo aqui. Quando a gente fala aqui um pouco brevemente sobre o problema de pesquisa, apesar do aumento das iniciativas de inovação, muitas dessas relações, elas permanecem pontuais e não se sustentam ao longo prazo, né, ao longo do tempo. Isso acaba levantando uma questão que eu considerei importante aqui nesse estudo, que é o que faz com que algumas dessas parcerias se tornem duradouras e frutíferas, enquanto outras se dissolvem rapidamente. A gente até cita no texto, né, sobre o teatro da inovação, ou seja, que é quando você faz um movimento muito grande inicialmente, mas não tem uma extensão daquela relação ao longo do tempo. Então, quando a gente vem aqui sobre a justificativa e a relevância desse estudo, né, eu considero relevante porque ele contribui também, né, para a compreensão das grandes empresas e como elas podem estruturar também melhor ali os seus processos de inovação, principalmente inovação aberta, né, e também por meio de hubs de inovação que a gente considera aqui neste estudo. Então, vamos avançar aqui para o próximo, ainda aqui dentro da introdução. A gente fala aqui sobre um outro item, né, que faz parte como alvo aqui, que apoiou este estudo, que é a capacidade absortiva, buscando uma lente teórica da capacidade absortiva, né, dentro desse estudo, que ela foi utilizada para investigar o fenômeno que a gente buscou aqui nessa pesquisa, que é utilizando mais esse conceito da capacidade absortiva, que se refere também àquela habilidade, né, da organização de se reconhecer, assimilar, aplicar o conhecimento externo, etc. E sobre o próximo ponto, né, engajamento corporativo com as startups, que é um outro ponto aqui também nesse estudo, né, ele é uma das formas, o engajamento corporativo em si, né, é uma das formas dinâmicas de inovação aberta, que exige não apenas investimento externo, mas também toda uma estrutura, cultura, processos internos que permitem que esse conhecimento seja absorvido e transformado em valor. Durante o estudo a gente vai ver como essas dimensões se conectam também, né? E como que a gente mapeou isso e categorizou depois das entrevistas. E também, para fechar aqui essa parte introdutória, né, o papel dos hubs de inovação dentro dessas conexões, né, e como que eles surgem como estruturas mediadoras, que é como a gente considera nesse estudo, entre as grandes empresas e as startups, né, ou seja, eles por si só facilitam essas conexões, tem uma promoção da experimentação e ajudam também a traduzir o conhecimento externo para dentro da empresa, né, por isso ele é ponto focal desse estudo aqui. Avançando aqui, né, um pouco sobre o objetivo geral, a gente tem como objetivo central desse estudo, dessa pesquisa, que é explorar como a capacidade de absorção se relaciona com a perenidade das relações entre a grande empresa e a startup. Ou seja, aqui eu busquei entender como que essas habilidades organizacionais, né, de captar e aplicar o conhecimento externo pode influenciar a continuidade e o sucesso dessas parcerias para longo prazo. A gente vê muitas parcerias construídas dentro do primeiro cenário de teatro da inovação, morrer logo cedo, né? E aí a gente quis entender como que a gente pode ter uma forma de ter uma perenidade melhor. Dentro dos objetivos específicos,
a gente tem aqui, né, elencar os elementos da capacidade de absorção, que são os presentes, que estão, né, presentes nas interações entre as grandes empresas e as startups. O segundo ponto aqui, que é explorar como a capacidade é adotada em setores não formais de P&D, como os hubs de inovação, que, de modo geral, né, muitas vezes operam fora das estruturas tradicionais de pesquisa. E o terceiro ponto, que é identificar os elementos que apoiam o desenvolvimento da capacidade absortiva, né, que especialmente aqueles que contribuem para que os engajamentos com a startup se tornem mais duradouros e estratégicos. Esses objetivos aqui, né, gente, eles norteiam todo o percurso metodológico da pesquisa, né, desde a escolha do estudo de caso até a análise das entrevistas. Então, no próximo slide aqui, ó, eu explico como essa investigação foi conduzida. A começar aqui pela inovação aberta e engajamento com as startups. De modo geral, né, conforme todo o nosso estudo traz, parte da premissa que as empresas não devem depender apenas de recursos internos, né, ou seja, para inovar, nesse contexto, o engajamento com a startup ele se torna estratégico e relevante, né, pois, de modo geral, as organizações não trazem agilidade por si só. Então, tem essa dependência, né, para gerar agilidade, criatividade, a geração de soluções tecnológicas, de modo geral, né, que pode complementar a capacidade das grandes empresas que têm essa deficiência. O segundo ponto, né, que mantém o nosso referencial teórico aqui, que são os hubs de inovação, objeto central também do estudo. Eles surgem como um ambiente intermediário, que facilita a conexão e a comunicação. De modo geral também, eles atuam como uma ponte entre todo o ecossistema externo do mercado, universidades, parceiros, etc., né, com a empresa, e acabam promovendo todas essas interações, aceleração de projetos, criação de espaço propício e cultura da inovação. E por fim, o terceiro e último ponto aqui, que sustenta o referencial teórico deste trabalho, é a capacidade absortiva, que ela tem ela é um objeto central da pesquisa também, né, porque ela envolve dimensões como, por exemplo, assimilação, transformação, exploração e assimilação do conhecimento também, né? Então essa capacidade é essencial para que o conhecimento trazido pela startup ele seja efetivamente incorporado dentro da companhia e ele não fique perdido, não saindo um pouco, né, daquela relação quando você contrata um parceiro externo e não tem toda a assimilação daquele conhecimento. Quando a gente avança, esse é um objeto interessante, né, que a gente acabou gerando durante todo o estudo. Esse framework teórico, ele é um resultado dessa pesquisa, que com base em todos os conceitos que foram estudados, né, a gente acabou conseguindo construir esse framework teórico que orientou todas as análises dos dados. Então ele mostra como os hubs de inovação podem atuar como catalisadores da capacidade absortiva e contribui também para a perenidade ali dos engajamentos com startups. Então, você consegue observar aqui do lado esquerdo, né, toda a parte de inovação aberta, em conexão com os hubs de inovação, e do lado direito, as dimensões da capacidade absortiva. Quando a gente olha ao centro, você tem a interseção desses dois mundos que geram um engajamento corporativo, fazendo com que eles sejam mais duradouros. E aí, quando a gente avança para o próximo slide, a gente faz um transbordamento dessa interseção central, que é onde a gente encontra as saídas, né? Ou seja, qual que é o output desses transbordamentos. Aí a gente fala de resultados mais sustentáveis, redução do teatro da inovação, que eu citei no início dessa conversa, aceleração da inovação, diversificação de portfólio, aprendizado organizacional, incluindo aqui neste ponto a absorção do conhecimento, absorção e manutenção do conhecimento dentro da companhia, criação de novos modelos de negócio, como até mesmo abertura de novos CNPJs, né, quando você tem modelos de CVC ou parceiros, e, obviamente, o aumento da eficiência operacional quando a gente fala da inovação incremental. Quando a gente avança aqui já para a metodologia, a gente fez um estudo de caso qualitativo, né, esse é o nosso tipo de pesquisa, que teve como objetivo compreender em profundidade como a capacidade absortiva, né, ela se manifesta em um contexto específico de inovação aberta. A nossa unidade de análise foi o Hub de Inovação
em uma empresa industrial, nesse caso aqui, né? Esse hub hoje ele atua em diversos setores e tem uma trajetória consolidada de engajamento com startups. Ele foi criado em 2018 e já desenvolveu mais de 150 projetos com startups, que torna um ambiente rico para investigação em profundidade, né? A coleta de dados ela foi feita, foram feitas 9 entrevistas com os profissionais que atuam em específico dentro da empresa, né? Profissionais que possuem 5, 10, 12, 14 anos de experiência dentro da companhia, e isso trouxe uma visão muito rica para a nossa análise. A nossa técnica de análise aqui, né? A gente fez uma análise de conteúdo como técnica principal, né, e com um apoio teórico estruturado em 3 sessões, onde a gente colocou caracterização do hub, narrativas de engajamento com startups e elementos de capacidade absortiva. A partir disso, emergiram as categorias analíticas que foram fundamentais para a construção dos resultados. A gente acaba mostrando um pouquinho delas aqui também. E por fim, avançando, antes de avançar aqui, né, para o próximo slide, né, por que a gente tem essa metodologia, né, ela acaba se justificando pela natureza exploratória da pesquisa e pela necessidade de compreender, né, esses fenômenos complexos no contexto que a gente propôs estudar aqui dentro desse modelo de pesquisa. Além disso, as entrevistas que eu fiz, ela permitiu também capturar detalhes e percepções que não seriam possíveis, obviamente, em métodos quantitativos. Quando a gente avança agora, né, para o slide, estou vendo aqui só o meu tempo, se ele está adequado. Quando a gente avança aqui para o slide de resultados, só para falar rapidamente, né, já citei, mas a caracterização do Hub, né, foi criada em 2018, tem mais de 30 profissionais, mais de 150 projetos com startups. Ele atua em Horizonte 1, 2 e 3 de inovação, onde eles denominam Horizonte 1 para inovação aberta, Horizonte 2 para novos negócios e Horizonte 3 em investimento em CVC. Aqui eu trouxe algumas narrativas arquetípicas, né, que foram capturadas durante a investigação das entrevistas. Então, basicamente, são 3 casos que foram desenhados e capturados aqui. O primeiro deles é a predição de pragas florestais com IA. Basicamente, esse foi um projeto que, inicialmente, a empresa não tinha essa expertise, ela era usada para outro tipo de coisa, ela era usada para desenhos meteorológicos. Eles acabaram usando um algoritmo de inteligência artificial com 40 anos de dados históricos para conseguir determinar quando as pragas atacariam as bioflorestas da empresa. Então, isso trouxe uma redução enorme, né, de uso de agrotóxicos, etc., para manutenção das florestas, com economia e tudo mais. O outro caso que foi levantado nas pesquisas foi a gestão de frotas e multas. Basicamente, essa segunda empresa também não veio com esse perfil, ela tinha um perfil de gestão apenas de veículos da companhia, e aí a empresa, percebendo uma necessidade interna de gestão das multas, eles desenvolveram essa nova funcionalidade dentro da aplicação, que trouxe uma economia superior a 1 milhão por ano, e essa empresa acabou se tornando parte de uma recorrência de contratação da própria empresa. Só relembrando aqui, né, o caso 1, foi gerado um novo CNPJ, onde a empresa atual ela é sócia da empresa que entrou como parceira aqui nessa parte de bioflorestas. E o terceiro caso, a plataforma de crédito para clientes de baixo score, era uma empresa que tinha um algoritmo de inteligência artificial para determinar, baseado em geolocalização, aqueles clientes que poderiam dar mais trabalho ou não para pagamento. Então, a empresa entrou investindo em CVC nesta solução aqui, e desenvolveram toda uma funcionalidade específica para atender a clientes específicos, nesse caso que tinham baixo score, aumentando a venda e ainda assim mantendo baixo a inadimplência.
Então aqui eles conseguiram superar mais de 500 milhões de reais em vendas só usando essa aplicação. O que é comum nessas três? Nenhuma das três entrou na empresa com o seu objetivo original, com a sua ideia original. Todas elas entraram com uma ideia, eu sei fazer isso. Mas a empresa, com uma necessidade específica e vendo o potencial na companhia, que ela já tinha meio caminho andado, eles adicionaram novas funcionalidades dentro daquela startup, fazendo com que o produto fosse potencializado, ao ponto de gerar um CNPJ novo, ao ponto de gerar uma recorrência de contratação para todas as companhias do grupo e também ao ponto de aumentar a capacidade de venda da empresa. Ou seja, todas as ideias aqui, se fossem originalmente implementadas, não teriam o potencial que tem hoje. Então, a participação da empresa foi essencial nesse ponto aqui. Em categorias analíticas, né? Aqui, ó, eu trago alguns pontos importantes, como o papel estratégico do Hub como articulador de áreas internas e startups. Ou seja, aqui é importante destacar que o Hub ele faz essa ponte. Todas aquelas três empresas, todos aqueles três casos que nós vimos, eles vieram através do Hub, né? Eles entraram através do Hub. Os mecanismos de seleção e avaliação que garantem alinhamento com os objetivos da empresa. Essas são as categorias identificadas, tá? Só para deixar claro, depois das entrevistas. Integração e compartilhamento de conhecimento, que é essencial para transformar as ideias externas em soluções internas. Cultura de inovação, que favorece também o aprendizado e experimentação. Ambidestria organizacional, que permite, né, que o Hub explore novas ideias sem perder o foco nos resultados e nas melhorias contínuas, né, que é importantíssimo. Resultados concretos é outra categoria identificada, que valida a eficácia dos projetos, ou seja, não adianta o projeto entrar e não faturar, não gerar nota fiscal, como se diz, né, como lá atrás em Schumpeter, se você não fatura, a sua inovação não gera resultado. Aprendizados e visão de futuro, né, mostrando como o Hub evolui com base nas experiências vividas. Aqui, só para destacar, né, para a gente caminhar para o próximo slide, que é o slide de discussão, esses resultados eles nos permitem também refletir sobre como esses hubs de inovação contribuem para a construção da capacidade absortiva. E também, obviamente, né, consequentemente, para a perenidade do engajamento dessas startups. E isso que abordo também aqui, já entrando nas discussões. Aqui no slide de discussão, né, os resultados que o Hub de inovação atua como facilitador da nossa capacidade absortiva que a gente está estudando aqui, ele não apenas conecta também a empresa, as startups, mas também cria condições para que o conhecimento externo seja identificado, assimilado, transformado, e gera também, né, soluções internas da empresa. Isso acaba reforçando a ideia de que a gente que essa capacidade absortiva não é apenas uma competência técnica, mas também ela é uma competência organizacional e relacional. Aí aqui, olha, relação entre os... Aí aqui, ó, por exemplo, agora aqui, ó, fatores que contribuem para a perenidade dos engajamentos, né? A gente tem alguns fatores que foram elencados, né, como a confiança mútua entre os envolvidos, o alinhamento estratégico, que é importantíssimo, o alinhamento estratégico, no caso aqui, entre os projetos da startup e o objetivo da empresa. Esses alinhamentos estratégicos, eles trazem também um ponto importante sobre a expectativa da startup e a expectativa da empresa. Quando as expectativas estão desalinhadas, a chance do projeto bom não ir para frente é enorme. Às vezes a expectativa da startup ou do dono da startup é uma e a da empresa é outra, fazendo com que o dono da startup leve todo o projeto para a decadência, se essas expectativas não forem claras e transparentes. O envolvimento prático também, né, das áreas internas e o desenvolvimento dessas soluções. Não adianta nada chegar uma startup super tecnológica se as áreas envolvidas não estiverem a bordo do projeto e comprarem a ideia. E a existência de rotinas e processos também que favorecem a integração do conhecimento. Indo aqui para o slide de conclusões,
nossa pesquisa, de modo geral, né, ela mostra que os hubs de inovação, eles desempenham um papel fundamental, né, na construção da capacidade absortiva das empresas, das grandes corporações. E eles atuam também, né, como espaços de articulação, aprendizado, integração, e permitem também que o conhecimento gerado pelas startups sejam efetivamente incorporados e transformados em valor. Então, quando a gente tem aqui o Hub de Inovação, né, que fortalece a capacidade absortiva, engajamentos mais duradouros e frutíferos, contribuições teóricas e práticas para a inovação aberta, são todas as conclusões que a gente acaba encontrando dentro do estudo que a gente traz, dentro da pesquisa, né, que a gente traz aqui dentro desse estudo. Antes aqui um pouquinho, ainda dentro de conclusões, eu queria só trazer aqui a resposta à pergunta da pesquisa, né, porque a gente fez uma análise bem profunda dos dados, das entrevistas geradas, eu acabei fazendo uma pesquisa detalhada, um aprofundamento muito grande dentro de cada entrevista, foram 9, com cerca de entre 40 minutos e 60 minutos cada uma. Então, é possível afirmar que a capacidade absortiva está diretamente relacionada à perenidade dos engajamentos com startups. Isso é o meu achado. Quanto maior a capacidade da empresa de assimilar e aplicar esse conhecimento externo, maior é a chance de que essas parcerias se tornem duradouras e estratégicas. Ainda dentro dos resultados e das conclusões, a contribuição teórica do meu trabalho, ainda dentro do ponto de vista teórico, o estudo acaba contribuindo também, né, ao aproximar os conceitos de inovação aberta, hub de inovação e capacidade absortiva, e eu acabo propondo também um framework que pode ser utilizado para futuras pesquisas dentro deste cenário. As contribuições práticas, elas se limitam né, em resultados que oferecem subsídios para gestores de inovação, gerentes, etc., né, para que eles possam estruturar melhor os seus hubs, né, sempre com foco em rotina, cultura, processo, e que isso vai favorecer, obviamente, a absorção do conhecimento externo. Essas conclusões que eu gostaria de compartilhar aqui, elas reforçam a importância de se olhar para o hub não apenas como um espaço de conexão, né, mas também como uma estrutura estratégica que pode transformar a forma como as grandes empresas inovam e se relacionam com o ecossistema empreendedor. Avançando aqui nas limitações, né, as contribuições e nas limitações do estudo, a principal limitação que a gente tem aqui é o foco que a gente teve, né, porque a gente teve o foco num único estudo de caso, mas foi essencial para ter profundidade, mas isso restringe e generaliza os nossos resultados aqui, né. Além disso, a pesquisa ela foi traduzida não apenas sob a perspectiva de empresa, sem incluir, obviamente, diretamente a visão das startups envolvidas, que pode enriquecer ainda mais essa análise. Para o futuro, eu sugiro que estudos comparativos entre diferentes hubs de inovação possam ser realizados, que possam ser incluídas também perspectivas das startups para entender como que elas percebem, né, essa construção da capacidade absortiva e a grande empresa e a perenidade das relações, e investiguem também as métricas, né, de impacto dos projetos envolvidos nos hubs, como a gente trouxe aqui. A gente trouxe 3 projetos com as métricas, mas é importante também essa extensão de pesquisa. Então, essas contribuições e limitações reforçam, né, o valor da pesquisa como ponto de partida em novas investigações e como ferramenta prática, né, para quem atua na gestão de inovação em ambientes corporativos. Eu quero agradecer aqui, obviamente, né, novamente a oportunidade de estar aqui e ao meu orientador, Raoni, que permitiu todo o meu estudo e todas as orientações para que eu chegasse aqui neste momento. Muito obrigado.